Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra de hoje será ministrada pelo pastor Flávio Leonel. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Abacuque, ele tem vivido dias difíceis, e o que ele acaba de descrever aqui é mais ou menos que um diário do momento em que ele está, da época em que ele está vivendo. E o incrível é que ele se volta para Deus, porque há dias ele tem orado, há dias ele tem buscado, porque ele tem visto a assolação em que está se passando no meio do seu povo, algo bem parecido com os nossos dias. Nós temos visto a violência aí no dia a dia. É raro você sair de casa e não ouvir: olha, mataram este, mataram aquele, assaltaram aquela outra, né? A violência está aí. E eu encontrei com pessoas por esses dias que diziam para mim: mas que Deus é esse que parece que não vê nada disso? Que Deus é esse que, né? Até mesmo as igrejas não estão sendo respeitadas. Esses dias mataram um rapaz dentro do banheiro da igreja. Ele entrou correndo para dentro da igreja, mataram ele lá dentro. E de repente a indagação que fica para cada um de nós é essa que o profeta está fazendo para Deus: por que te calas vendo tudo isso? Por que eu grito violência e o Senhor não me responde? Primeiro vamos entender o que se passava nesse tempo. Nínive tinha caído. Nínive nesta época é a principal potência mundial, onde passava a maior parte, né, das riquezas mundiais, a principal potência mundial. Nínive tinha caído, cerca de 586 a.C. Nínive caiu. Depois que Nínive cai, algumas potências ou alguns povos circunvizinhos tentam se levantar como essa grande potência. Dentre elas a Babilônia se levanta com ímpeto, e eles têm bons soldados. A Bíblia vai descrevê-los como leões ferozes, como gafanhotos que devastam toda uma plantação. Eles se levantaram com ímpeto, dizendo: nós seremos a principal potência mundial. Só que em contrapartida tem a Pérsia, que também se levanta dizendo: não, a principal potência seremos nós. Enquanto os caldeuses ou os babilônicos, eles cultuam a cultura, ou a arte, né, ou as poesias, e disso eles se valiam. Eram homens muito cultos. Você bem conhece que quando eles conseguem cativar o povo de Deus, a principal preocupação deles foi levar os sátrapas, ou os sábios que tinham lá, porque eles visavam a sabedoria. Eles acreditavam que para se tornar a principal potência mundial, eles tinham que ser muito sábios, e eles cultuavam a isso. Tanto que o Deus, é claro que eles serviam a muitos deuses, mas o Deus principal do qual eles seguiam era Marduk. Marduk, o Deus da ordem, o Deus, né, que sabia de tudo, de todas as coisas. Eles cultuavam esse Deus, e eles acreditavam que esse Deus se manifestava sobre cada sábio que se manifestava entre o seu povo. Em contrapartida vinha a Pérsia que dentro da Grécia, ou seja, era uma das cidades da Grécia, ou se não a capital da Grécia. A Pérsia, ela está também tentando se levantar como essa grande potência, mas por conta do seu contingente menor do que a Babilônia, eles levaram um tempo maior, até porque eles começaram agora a enfrentar um conflito interior, porque dentro da própria Grécia, outra cidade se levanta também dizendo: não vamos permitir que a Pérsia, só porque é a capital da Grécia, vá se levantar como essa potência. Nós iremos se levantar. Quem era essa cidade? Esparta. Enquanto a Pérsia
se levantou e o contingente deles era menor. Esparta não, eles cultuavam, aleluia, os bons soldados. Eles tomavam o ímpeto de preparar os seus soldados desde pequeno. Aos 7 anos de idade eles mandavam para o campo de batalha já para ser preparado. Aquele menino, ele não tinha vivência com a sua família. Ele passava dos 7 até os 20 anos de idade, aprendendo todo o ímpeto de guerra, todo o ímpeto de batalha. Eles cultuavam os bons soldados. Isso acontecia com todos os meninos quando nasciam. Aí você pode agora pensar como eu pensei. E o que acontecia com as meninas? As meninas de Esparta, elas eram também reservadas a um outro âmbito. Que âmbito era esse? Elas tinham que ser atléticas. Elas tinham que se tornar, aleluias, geradoras de meninos mais fortes ainda. Então elas eram treinadas para ser mulheres atléticas. Tudo se virava em torno do culto ao corpo físico. Quem nunca ouviu falar sobre um deus grego, a deusa grega, né? Ouve-se muito nas academias, pessoas que cultuam o próprio corpo. Esparta era este povo. Então elas estão vivendo esse conflito interno. E no meio desses dois povos, tanto os caldeuses, que eram os babilônicos, quanto os persas, que queriam se levantar para ser a principal potência mundial, havia uma barreira. Por quê? Porque o povo a ser derrotado naquela época era o povo de Israel. O povo a ser derrotado hoje sou eu e você. As potências deste mundo não têm poupado esforços para derrubar eu e você, que estamos na presença de Deus. Pessoas que cultuam o próprio corpo, outros que cultuam o dinheiro, outros que cultuam a sabedoria, e eles querem suprimir a mim e a você. E naquele tempo não foi diferente. Eles identificaram o mesmo inimigo. Nós precisamos derrotar Israel. O que acontecia com os israelitas neste momento? Eles já estão na terra prometida. Era um povo que de verdade, quando se levantava para a guerra, eles não tinham maior contingente. Eles não tinham os homens com o físico melhor. Eles não tinham os homens mais sábios da terra. Mas eles tinham um Deus que peleja pelos seus. E todos os povos que se levantaram contra ele caíram por terra, porque Deus pelejava por eles. Ei, você não está só nessa guerra. Deus continua pelejando pelos seus. Acontece que esses povos, pelas inúmeras batalhas que venceram, porque Deus pelejava por si, eles começaram a relaxar. Eles começaram a deixar os seus postos de adoração. Eles começaram, tornar pífio o altar do Senhor. Oferecia qualquer coisa, pão imundo. Eu vou quando dá. Quando der. Eu tenho vida também. Eu já estou na terra prometida. Deixa eu usufruir dessa terra. Deus não tirou esse direito de ninguém, mas a adoração é para Ele, a glória é dele. Ele não divide com ninguém. Quando o povo de Israel começa então a tomar atitudes como essa, de desprezar o átrio do Senhor, Deus os entrega à própria sorte. E aqui vem descrito este momento. É o momento em que o profeta está olhando em volta e está vendo a violência acontecer do lado da casa dele. Aquele lar que Deus sempre protegeu, de repente os homens estão entrando, violentando as mulheres, matando os filhos, levando como escravos. E o profeta começa a falar assim: Deus, o Senhor não está vendo? Como eu e você muitas vezes fazemos. Começamos a cobrar de Deus atitudes más que nós temos tomado, atitudes errôneas que nós temos tomado. Temos trocado a glória de Deus por, cultos que não condizem com a glória dele. Se é para ele, se é por ele, por que muitas vezes nós nos afastamos dele? Deus então resolve responder a este homem. Olha só, no versículo 5: vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando vos for contada.
porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra. Não era um povo que era fraco, não, para possuir moradas que não são suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Ou seja, o que tem acontecido nos nossos dias, que muitas vezes nós vamos cobrar a Deus: Senhor, por que esse mal chegou da minha casa? Por que esse fulano está desse jeito? Eu tenho orado tanto. Será que você tem honrado a Deus como se deve? Será que você tem cultuado a Ele como se deve? Será que a sua glória tem sido para Ele? Ele está dizendo: sou eu que estou permitindo essa situação, sou eu que estou levantando agora os caldeuses contra vocês. Nação que marcha na largura da terra, ou seja, não tem saída. É aquele momento que você se vê batendo cabeça de um lado para o outro, mas como que eu vou sair dessa? Deus tem saudade do seu louvor, Deus tem saudade da glória que é para Ele. Quando o profeta ouve isso, que tudo aquilo que está acontecendo é Deus quem está agindo na vida do povo, ele tenta, mexer com o emocional de Deus, como muitas vezes eu e você fazemos. Mas Senhor, eu sou teu filho, eu estou servindo na tua casa, eu canto lá, eu prego lá, eu vou todos os trabalhos da igreja. Isso é nada para Deus, isso é obrigação sua e minha. O que Ele quer é a glória que é para Ele. Olha só o que o profeta vai dizer no versículo 12, quando Deus fala que levantou uma nação para destruí-los. Versículo 12: não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, o meu santo? Ou seja, eu te adoro, Senhor, eu exalto o teu nome de boca. Nós não morreremos, ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a vexação, não podes contemplar. Por quê? Pois olha para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. O profeta neste momento ele ainda começa a se achar que é justo, como muitas vezes eu e você fazemos, porque estamos dentro de uma casa como essa, se achamos justinhos. Nós somos merecedores. Ninguém é merecedor de nada, a graça dele é o que nos basta. Que é isso? Um favor imerecido, ninguém merece, mas mesmo assim ele amou a mim e a você. A graça é que basta. Porque eu estou dentro de uma casa como essa, eu sou mais justo? Não. Talvez eu seja o mais necessitado dos homens, porque eu estou nessa tribuna. Ele é santo. Não, talvez eu seja o mais necessitado da glória e da graça dele. Quando o profeta usa essas palavras para Deus, aí Deus resolve enfatizar ainda mais o seu pecado. Porque quando nós vamos contra Deus, Ele vai mostrar, e de uma vez por todas Ele vai te fazer entender o quanto nós somos débeis na presença dEle. No capítulo 2, no versículo 2, o Senhor resolve responder essa indagação. Olha só o que diz: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e a torna bem legível para as tábuas, sobre as suas tábuas, para que a possa ler e ler o que correndo passa. Porque tem muita gente que na correria esquece de ler as escrituras, se apressa em falar para Deus, ou levantar a sua voz para Deus, falar, mas Deus não está olhando tudo o que está acontecendo, Ele está vendo tudo, e Ele está falando para mim e para você agora: escreve o que eu vou falar para você agora. Mesmo aquele que está na correria, escreve, porque eu quero que você entenda. Versículo 3: porque a visão é ainda para tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. O que Deus tem de juízo para mim e para a sua vida não tardará. Nós queremos cobrar a justiça de Deus, mas será que aguentaremos quando Ele vier para julgar? Aleluias. A justiça de Deus para o profeta foi esta, no versículo 4: porque o povo de Israel, por vencer tantas batalhas, por ser a nação a ser derrotada, entre todos os inimigos, chegavam até temer: não vamos contra Israel, porque o Deus dele pode nos derrubar em campo de batalha.
Este povo se inchou, como muitas vezes eu e você fazemos, se achamos imbatíveis. Olha só o que Deus vai falar para o profeta no versículo 4: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Agora cabe uma avaliação entre eu e você. Será que nós somos realmente justos, ou será que somos inchados no nosso ego? Achamos que porque estamos numa casa como essa, estamos numa tribuna como essa, somos melhores do que os outros. Deus está falando: você é um inchado, mas se você realmente quiser viver a minha justiça, por ela você vai viver. E a justiça de Deus às vezes não é muito doce, porque assim como nós clamamos por justiça, porque nós queremos pedir justiça a esses que fazem um mal evidente, aquele mal que está aos olhos, né? Aquele que rouba, aquele que mata. Senhor, será que o Senhor não está vendo? O Senhor está vendo tudo, inclusive os pecados que eu e você também temos. Porque você pode não usar uma arma branca para matar, você pode não usar uma arma de fogo para matar, mas muitas vezes as tuas palavras têm matado pessoas. Eu vou descer sim para fazer justiça, mas não é só a eles, é a você também. Aleluia. Versículo 5: tanto mais que pode ser dado ao vinho, que por ser dado ao vinho é desleal. Quantos de nós não temos sido ou reagido assim aqui dentro dessa casa mesmo? Temos sido desleais com os nossos irmãos. E que momento que é esse? Aquele momento de brincadeira. Sabe, uma brincadeirinha que se aparecem as verdades. Você tem sido desleal. Um homem soberbo, que não contém, e que alarga como o sepulcro o seu desejo, e como a morte que não se farta, ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Ou seja, o que vale é o meu desejo. Se eu estiver bem, eu não me importo com mais ninguém. Pessoas soberbas, inchadas, não deveria ter no nosso meio, não deveria ter entre irmãos. E quando eu falo entre irmãos, não é só aqui dentro, é na sua casa também. Porque eu me acho detentor de toda a sabedoria. Inchado. Quer viver a justiça de Deus? Se prepare, porque Ele vai descer para medir essa terra. 6. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo: ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de dívidas. Porque um homem soberbo, um homem que se acha detentor de toda a sabedoria, como eram os caldeus, ou de toda a força, como eram os persas, ele se incha de tal forma, e às vezes ele pode até ter algumas vitórias, ele pode até vencer algumas guerras. O problema é que com isso ele vai causar algumas dívidas, porque quem é oprimido, ou quem é suprimido por alguém, ele não deixa barato. Aí lá na frente vem a sua conta, e nós vivemos isso segundo a palavra. A Bíblia fala que impera em nossos dias o que? A lei da colheita. Tudo que o homem semear, ele vai colher. E pensa, quando você planta uma sementinha desse tamanho, quando você vai colher, né? Aí não adianta chegar para Deus como o profeta chegou aqui: Senhor, o Senhor não está olhando. Eu estou vendo você colhendo tudo que você plantou. E é justo, o Senhor é justo. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Aí está manifesta a justiça do Senhor. Você quer clamar por justiça? O Senhor está prestes a desferir sobre essa terra justiça. Versículo 7. Não se levantarão de repente, te hão de morder, e não despertarão o que te hão de abalar, e não lhes servirá de estudo e despojo, visto como despojaste muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra e a cidade de todos que habitam nela.
o Senhor está falando: eu vou descer para julgar. Ô Abacuque, você clamou a mim por justiça, e eu vou descer para julgar. Abacuque, na sua tradução, o nome Abacuque, a tradução dele quer dizer abraço de Deus. Deus está prestes a abraçar a mim e a você nesta manhã. E o abraço de Deus não é aquele que vem passar a mãozinha na sua cabeça, dizer: ah, tudo bem filho, você errou, mas está tudo bem. Deus vai falar que Ele repreende e castiga a todos quanto Ele ama. Talvez o abraço do Senhor hoje, nesta manhã, para mim e para você, seja um tanto quanto indigesto, porque Ele vai apontar o meu e o seu erro e dizer: melhora os teus caminhos, que eu estou suscitando uma nação aí que vai derrubar as tuas fortalezas. E de repente a gente olha para aquele que pratica o mal, ou aquele que, sabe, pratica crimes hediondos, como esse último que aconteceu aí da menina Vitória. Foi falado em todo o país, e a gente olha para aqueles homens, ou aquele que está detido, e fala: eita, deveria ser feito isso e aquilo. Nós já temos o nosso julgamento, esquecendo que a qualquer momento Deus pode descer e julgar o meu e o seu também opróbrio, a minha e a sua vergonha, porque você talvez pode não ter cometido um crime hediondo, mas uma palavra que você desferiu dentro da tua casa matou alguém, fez com que essa pessoa não se achegasse até Deus. Olha o que ele vai falar no versículo 9: ai daquele que ajunta em sua casa os bens mal adquiridos. Ou seja, nós estamos falando agora dos ladrões, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Se você for perguntar para um ladrão: por que você roubou? Ah, é porque eu não quero passar necessidade, é porque eu tenho filhos pequenos. É justa a causa? Sim, mas a que preço? A preço de roubar, de matar, de destruir a vida de alguém. Aí você pensa que vai passar impune, aí a gente fica aqui clamando: será que Deus não está vendo? Ele está vendo sim. Olha o que ele está dizendo aqui: ai daquele. Um ai de Deus deve doer e muito. Olha só o que ele vai continuar dizendo no versículo 10: vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Você fica olhando muitas vezes e fala assim: olha, esses homens roubaram, ou não há justiça no Brasil, o crime compensa no Brasil. Quem disse? Você sabe se essa pessoa deita e dorme em paz? O que Deus está falando é que a pedra da parede vai clamar, o madeiramento da casa vai clamar sobre ele: você agiu errado. Esse homem não dorme em paz. Eu tenho certeza que os dias daquele homem na cadeia, por ter matado aquela jovem, não tem sido em paz, ele tem sido perturbado. Aí nós queremos clamar por justiça. Deus está pronto a fazer, mas não é a minha, é a sua, é a dele. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, versículo 12, e que funda a cidade com iniquidade. Eis que não vem do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem para o fogo, e os homens se cansem pela vaidade, porque a sua terra se encherá de conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Deus vai fazer com que, em algum momento, se essas pessoas forem de salvação, ou forem escolhidos, se encontrem com Ele. Quem garante que esse jovem agora dentro da cadeia vai encontrar com o Senhor? Quem garante que não é por isso que o Senhor o fez? Nós estamos tendenciosos muitas vezes em julgar essas pessoas. Eu quero compartilhar uma experiência que tive no ano de 2007. Eu trabalhava numa das maiores importadoras de vinho de São Paulo. Se locava ali na Avenida Paulista, e na época eu morava na Zona Sul. E eu entrei com 1 ano de empresa, eu me destaquei e fui colocado ali para estar como encarregado da expedição. E passei nessa função cerca de 6 meses. E pelo destaque, do bom serviço prestado, um dia o encarregado da loja chegou para mim e falou: olha, Flávio, é o seguinte, a gente vai transferir você lá para a matriz. Foi aberto um novo setor lá e nós vamos transferir você para lá. E para mim soou como negativo, porque eu tive que mudar minha vida inteira.
A matriz se encontrava aqui no Tatuapé, eu morava na Zona Sul, eu tive que mudar aqui para a Zona Leste de novo, para poder, me integrar ali na matriz. E quando, na última semana, eu ali na expedição, um dos rapazes que estava lá, olha, você vai lá para o Tatuapé, o encarregado de lá, ou o gestor de lá, é uma pessoa que não é muito fácil de lidar. É um cara que é detestável, as pessoas não, sabe, a maioria do pessoal que vai para lá não se dá com ele, você toma cuidado com ele. E me falou o nome, eu não quero expor aqui, até porque vai para as redes sociais. E eu fui meio que contrariado, adiantei a minha mudança aqui para a Zona Leste, me apresentei na expedição, fui apresentado a esse rapaz, e ele então me recebeu muito bem, foi me apresentar as dependências, me mostrou a minha sala, que é nessa mesa que você vai ficar, é daqui que você vai estar emitindo notas e tudo mais. E eu até me surpreendi, eu falei, esse rapaz não é nada do que me falaram. E realmente eu fui muito bem recebido naquela empresa. E como os dias se passaram, tinha um rapaz que ele era separador, ele trabalhava na parte do estoque, eles separavam. E eu me lembro que um dia sentaram no refeitório, alguém chegou para mim e falou assim, toma cuidado com o Wellington. Eu falei, por quê? Ele não é um cara fácil, ele já puxou cadeia, ele é um cara que, já bateu em algumas pessoas aqui dentro, você toma cuidado quando você for conferir um pedido dele. E eu fiquei assim para mim, mas como? Se ele puxou cadeia, a empresa pede atestado de antecedentes, e ele falou, não, é porque ele é sobrinho do gestor. O ato dele estar aqui dentro é porque é como se fosse uma redenção para ele, que ele não arruma emprego em lugar nenhum para ele é um cara muito violento, então colocaram ele para trabalhar aqui, mas ninguém se mete com ele. Era cerca de 70 funcionários naquele lugar. Um dia, ele separou um pedido, levou para eu conferir, e eu conferi todas as garrafas, e eu notei que uma garrafa estava com o tipo de uva certo, era a marca do qual deveria ser mesmo, mas a safra estava errada. E eu falei para ele, essa safra está errada, você vai ter que trocar. Ele olhou para minha cara e deu risada, e daqui a pouco ele veio para o meu lado e desferiu uma cabeçada. Você está me tirando? Eu falei, não quero confusão, tudo bem, eu vou lá e troco a garrafa. Fui até o corredor e até procurar a safra, levou-se um tempo. Quando eu consegui voltar e colocar na caixa para entregar para o cliente, era um cliente que o dono da empresa tinha levado para conhecer. Eu sei que quando ele voltou, quando eu fui entregar para ele, o dono falou um monte para mim, você é muito lerdo, meu cliente não pode ficar esperando. E eu não relatei a cabeçada que eu tinha tomado, não expliquei nada, mas eu fiquei com aquilo para mim. Eu sei que neste dia nós fomos almoçar no refeitório, e quando acabamos de comer, o pessoal que estava ali no refeitório começou a se retirar, e ele falou, você não vai subir lá para o quarto andar? E eu falei, não, o que tem lá? Ele falou, vamos subir lá, Aí eu até pensei, vamos subir para descansar, vamos armar umas redes lá, nós vamos dormir. Quando eu subi lá, eu pude alcançar e enxergar algo maravilhoso. Daqueles 70 funcionários, cerca de 45 deles se reuniam naquele lugar para fazer culto ao Senhor. Eles estão reunidos, estão cantando a voz, a capela, e de repente alguém abriu e começou a ler a palavra, e toda semana, ou todo dia, eles faziam dessa forma, eles se alimentavam e subiam para o quarto andar. Um dia eu levei um violão e comecei a tocar violão ali naquele lugar também, e era uma festa, começávamos a cantar e tocar, e esse jovem que me agrediu lá dentro, ele nunca tomou o ímpeto de subir, ele ficava isolado sozinho. Um dia, eu tinha ido trabalhar de carro, e quando nós fomos sair, era o dia de buscar a cesta, então eu falei, eu vou de carro que fica mais fácil para trazer a cesta. E quando nós fomos sair, caiu uma tempestade muito grande ali na região do Tatuapé, quem conhece ali, alaga as ruas, um vendaval muito grande. E quando eu saio, que eu estou colocando a cesta no meu carro, e eu estou saindo pelas ruas, eu pude perceber aquele jovem andando sozinho, com aquele pé d'água caindo, ele com a cesta nas costas, todo molhado. Eu parei o carro e falei, rapaz, entra aqui, eu vou te levar. Onde é que você mora? Ele falou, mora aqui pertinho aqui.
Todo sem jeito ele entrou no carro, porque ele sabia o que tinha feito comigo. Entrou no carro, eu peguei, coloquei a cesta dele no porta-malas, entramos, e eu falei, eu vou te levar. Ele falou assim, eu só precisava passar na escola do meu filho, eu preciso pegar o meu filho, e com essa chuva, eu falei, não, tudo bem, nós vamos passar lá, eu te deixo em casa. Ele pegou aquele garoto, entrou no carro, eu fui deixar ele na casa dele. Quando chegamos lá, que eu fui descer, eu percebi que ele estava com o garoto, ele falou, eu vou te ajudar. Eu falei para ele, eu vou te ajudar. Peguei a cesta dele e fui entrando para dentro da casa, e eu pude enxergar dentro da casa dele uma confusão muito grande. O padrasto dele recebeu ele, xingando ele de tudo quanto é nome. Eu vi aquele jovem abaixar a cabeça, eu vi ele entrar cabisbaixo na casa dele, pegou a cesta, falou, e no outro dia ele veio falar, desculpa pelo que você viveu lá, estou com vergonha de você, porque você entrou na minha casa, você é um cara tão bom, você é um cara... E eu falei, eu não sou melhor do que você, meu amigo. Ele falou assim, o problema é que eu puxei cadeia, e desde então a minha família me detesta. Eu não sei nem o que eu estou fazendo lá dentro. E para acabar de piorar, a mãe do meu filho foi embora, e deixou o menino comigo. Esse menino ele tem que ficar o dia inteiro na escola, porque ninguém quer ficar com ele. Essa era a vida dele. A partir daquele dia, todos os dias esse jovem subia para o culto no quarto andar. Alguém chegou para mim e falou, olha, eu não sei o que você fez com ele, mas ele nunca veio aqui. Esse jovem, quando nós acabávamos de comer, ele era o primeiro a estar lá com o Novo Testamento dele. Ele chegava para mim, olha, ô irmão, nem evangélico ele era ainda, mas ele chegava, ô irmão, olha, eu li hoje de manhã, achei interessante. Todos os dias ele estava ali, irmão. Eu pude sair daquela empresa 2 anos depois, com ele me saudando com a paz do Senhor. Ele disse para mim, olha, eu fui separado ao diaconato. Eu falei, glória a Deus. Mas foi necessário renúncia. Foi necessário talvez, aleluia, alguém atentar ao caminho dele. Esses dias atrás eu consegui falar com ele, nós perdemos contato. Eu fui para outras empresas, mudei de novo. E esses dias eu falei com ele via Messenger, e eu falei, e aí meu irmão, está firme? Ele demorou um pouco para responder, daqui a pouco ele falou, eu não estou firme. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, como você bem sabe, eu sou o único evangélico lá em casa. Eu sou o único que segue a fé cristã. Só que ele falou que esses dias chegou o meu irmão, lá de Minas Gerais, e é um errante. Pra você ter ideia, ele era pior do que eu, anda na vida errada, enganador, sabe, rouba mesmo, e esse aí saiu de lá fugido. E ele veio para passar uns dias aqui em casa, e uma certa feita ele falou, cheguei do serviço, a família estava em pavorosa, porque esse homem levou a minha sobrinha de 15 anos de idade para um baile, embebedou, e ela ficou com 15 homens naquela festa. Ele falou, quando eu soube da atitude daquele moleque, e o moleque estava rindo no sofá, olhando para mim, rindo da minha cara, o que você vai fazer? Ele falou assim, eu não me contive, eu espanquei, ele está entre a vida e a morte no hospital. Desde então, a minha família não olha na minha cara, ninguém fala comigo. O meu pastor me afastou das minhas funções. Eu estou fora da igreja. E eu pude ministrar para ele esta parte que nós vamos ler agora. Porque muitas vezes nós queremos ser juízes de alguém. Porque eu pude falar para ele, falei, você também não era a melhor das pessoas, mas alguém teve paciência com você. Porque eu vou te falar, se eu não fosse da igreja naquela época, eu também tinha te quebrado. Quando você me deu uma cabeçada, mas alguém teve paciência com você. Ele falou, não me contive, quando eu vi a minha sobrinha toda machucada. Olha só o que diz aqui, a partir do versículo 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue. Ou melhor, versículo 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro,
Tu que lhe chegas o teu odre e a embebedas para ver a sua nudez. Esse ai, eu pude ministrar na vida dele. Ou essa justiça que você fez com as suas mãos, não tinha que ser sua. Deus já iria desferir justiça sobre ele. Porque ele está dizendo aqui, ai daquele que embebeda para ver a nudez do outro. Serás farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também e sê como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor se voltará a ti, e vômito ignominioso cairá sobre a sua glória. Sabe o que é isso? Deus está falando, se você deu de beber a alguém para envergonhá-lo, Ele vai te envergonhar também. E eu falando para ele, dado isso, Wellington, você não poderia ter feito nada ao seu irmão. Saísse de casa até que você pudesse se controlar, fosse dar, cuidar dos tratos com a sua sobrinha, levasse ela até o hospital se fosse o caso. Eu não aguentei ver ele rindo da minha cara. Foi como uma afronta. Porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição dos animais ferozes os assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, cidade e todos os seus moradores. E ele falou para mim, e o que é pior, além dele ficar rindo da minha cara, ele meio que zombou da minha fé, porque ele é devoto de Exu, não sei das quantas. Eu tenho que encarar agora, porque a minha própria mãe fez isso. Encheu o meu quarto, que eu divido com ele, com os ídolos, para agradar esse rapazinho. Encheu de ídolos, ele ficou zombando da minha fé ainda. Olha o que diz aqui a partir do 18. Que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o seu artífice, e a imagem de fundição que ensina a mentira, para que o artífice confie na sua obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta, porque pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Se alguém zombou da tua fé, você não tem que tirar satisfação não, porque quem vai tomar essa conta é o próprio Deus. Deus desfere essas palavras sobre o profeta, porque o que o profeta estava clamando naqueles dias, é que tudo isso se passava diante dele. As pessoas zombavam da fé de Israel, porque todos conhecem a história, Babilônia realmente conquistou a Judá. Eles subiram e destruíram a Jerusalém, queimaram os portões de Jerusalém, destruíram o templo, roubaram a arca de Deus. Todos conhecem a glória de Israel, a glória de Deus se foi. Todos conhecem a história. E Deus resolve mostrar para eles, sim, você está clamando para que eu desça, eu realmente vou descer. No capítulo 3 diz assim, a partir do versículo 2: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. E agora o clamor dele mudou. Não é mais que Deus venha para fazer justiça, não é mais para que Deus venha para defender aquele que está sendo suprimido, não. Olha só o que ele pede aqui: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica, na ira lembra da misericórdia, porque ele percebeu neste momento que Deus realmente vai vir para fazer justiça, mas não é só a causa dos que estão lá fora, é a minha, a sua também. Eu preciso passar a observar não somente os caminhos dos outros, eu tenho que observar o meu, porque Deus vai descer para fazer justiça. Que será que ele pode falar a meu e a seu respeito? Aleluias.
3, Deus veio de Temã, e o santo do monte de Parã, e a sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor, e o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão. Que raios são esses? Senão aqueles que levam a boa palavra, a boa semente. As mãos do Senhor estão estendidas sobre a minha, sobre a tua vida. Os justos são como os raios que saem da mão do Senhor. Aleluias. Ali estava o esconderijo da sua força. Diante dele ia a peste e os raios de fogo sobre os seus pés. Parou e mediu a terra e olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se encurvaram, e o andar do eterno é seu. Por mais que eu queira, que a minha justiça seja feita, a eternidade vai apontar para a justiça dele. Ele vai descer e vai medir a terra. Não é tempo de nós estarmos medindo vida de pessoas, porque você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que ser isso, ou tem que ser aquilo, porque essa medida ele já está tomando. E ele está falando para mim e para você: você pediu que eu descesse? Eu estou descendo. Eu vou medir a terra, eu vou medir e eu vou desferir juízo agora. Quando o profeta ouve isso da parte do Senhor, aleluias, glória a Deus, meu Deus, aleluias. Ele começa a enxergar que Deus realmente desceu as tendas. Ele pôde perceber que a terra começou a reagir, assim como está reagindo nos nossos dias. Sabe, essas enchentes, esses terremotos, lugar que nunca teve, está tendo. É Deus medindo a terra. Ele começou a perceber tudo isso. E ele começa a indagar ao Senhor, no versículo 8, a casa é contra os rios, Senhor, que estás irado, contra os ribeiros foi a tua ira, e contra o mar foi o teu furor, para que andastes montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação. Eu sei que o Senhor desceu para salvar, mas tudo isso que está acontecendo é o Senhor mesmo que está fazendo. Ele está dizendo: eu desci para medir. Então, ao invés de agora de a gente passar a indagar a Deus, por que isso acontece dentro da minha casa? Por que isso não? Começa agora a falar: Senhor, eu preciso me consertar mesmo. Eu preciso ser justo, porque o justo viverá pela sua fé. E como é que é ser justo? A Bíblia fala que não há um justo sequer. Como que é essa justiça? Aqueles que foram justificados por eles, aquele que passou pela régua, pela medida dele, e foi se achado justo. O justo viverá por sua fé. Aleluias. 13, tu saíste para o salvamento do teu povo, para o salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Essa guerra não é tua, é dele. Tu abriste com os seus próprios cajados a cabeça dos guerreiros. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem, alegraram-se como se estivessem para me devorar, o pobre em segredo. Tu com os teus cavalos marchastes para o mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, e tremeram os meus lábios, entrou a podridão dos meus ossos, e estremeci dentro de mim, descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. O Senhor está aqui desferindo a justiça sobre os caldeuses. Depois de fazer justiça a Israel, Ele permitiu que eles fossem cativos dos caldeuses, e Ele está dizendo: agora eu vou tomar tento dos caldeuses também, e vou destruí-los. Ou seja, o que você veio perguntar para mim, se eu não estava vendo a violência quando você grita, se eu não estava vendo quando você ora, quando você chora por alguém, Ele está respondendo aqui: eu vi, eu já estou tomando tento, eu já estou cuidando, eu já estou trazendo juízo sobre eles. Quando o profeta ouve isso, a oração dele muda. Ele percebe que ao invés de estar questionando a Deus, ele tem que o adorar.
Olha só o que ele faz no versículo 17: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das corças, e a mim fará andar sobre as minhas alturas. São tempos difíceis, mas para aqueles que querem andar na justiça de Deus, ou aqueles que querem andar em retidão diante de Deus, eles vão andar sobre as suas alturas. Pela fé viverão. Está na hora de começar a mudar o nosso discurso para com Deus. Clamamos por justiças, e muitas vezes a desferida não é a que nós queremos, né? Um homem desse tinha que morrer porque a menina foi abusada. E será que você deveria morrer também por matar alguém com as suas palavras? Aí está manifesta a justiça de Deus. Tudo quanto o homem semear, colherá. Mas para aqueles que reagem como o profeta está reagindo agora, porque ele fala aqui que ainda que a figueira não floresça, sabe o que é isso para eles? Para o povo de Israel, era um sinal de mau presságio, porque se uma figueira não florescesse, era sinal que não teria boa colheita. Será que nós estamos dispostos a louvar a Deus em momentos difíceis, em momentos de escassez? Será que nós podemos bendizer o nome do Senhor em momentos de dificuldades? Será que nós somos capazes de bendizer ao Senhor quando alguém te afronta, como aconteceu com Eliton? Ele riu da minha fé, então eu bati nele. Será que nós somos capazes de adorar ao Senhor olhando para esse homem? Será que você é capaz de pegar alguém que te agrediu e colocar dentro do seu carro? Tudo para louvar ao Senhor, porque quando você faz a um desses, a mim você está fazendo. Pastor, não tem fundamento. Tem sim. Eu estive preso e foste me visitar. Quando? Quando você fez a um destes. Será que nós podemos fazer isso? Mas se você é capaz de fazer isso, tem bênçãos para você. Abra comigo em Salmos. E aqui eu encerro, peço que o Ministério de Louvor já se coloque à tribuna. Salmo 118. Temos que enaltecer esse ímpeto de louvor e adoração a Deus. Temos que bendizer o nome dEle. Olha só o que o salmista vai dizer aqui. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia. Tem gente que pensa que a benignidade dele só é comigo quando ele está me dando coisas boas, quando a enfermidade não chegou na minha casa, quando tudo me vai bem, né? Quando a minha família me ovaciona. Ele está dizendo aqui não, é para sempre. Ele é bom em todo tempo. Versículo 2: diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora, casa de Arão, que a sua benignidade é para sempre. Digam agora os que temem ao Senhor, que a sua benignidade é para sempre. E invoquei ao Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em lugar largo. Talvez você esteja passando aperto agora, mas Ele está dizendo, se você clamar a Ele, Ele vai te colocar em lugar largo. Aleluia. Aí de repente alguém ainda tem dúvida, mas será que Deus realmente está comigo? Será que Ele pode me ouvir mesmo? Pastor, há tanto tempo eu tenho clamado. Aleluia. Versículo 6: o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Eu tenho certeza que você foi ajudado ainda essa semana. Aleluia. Oh, glória. Pelo que verei cumprido o meu desejo sobre aqueles que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Aprenda isso.
É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Não é o teu patrão que vai te tirar do buraco, não é o teu presidente que vai te tirar do buraco. Confia no Senhor. Aleluias. Todas as nações que me cercam, todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei. Cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu a despedacei. Cercaram-me todas como abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as despedacei. Com força me impeliste para fazeres cair, mas o Senhor me ajudou. Talvez ainda essa semana alguém tentou te derrubar, mas o Senhor te sustentou. É fato que você está aqui. Aleluia. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. O Senhor te castigou até hoje, e não foi porque Ele te odeia, não. Ele diz que repreende e castiga a todos quanto Ele ama. Foi para você se aproximar dEle. Ele te castigou até hoje, não é para a morte, é para você ser vitorioso. Olha o que vai acontecer com você agora. Abre-me, ó portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, porque me escutastes e me salvaste. A pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se a pedra, a cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isso, e é uma coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, nós te pedimos, prospera. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Deus é o Senhor que nos concedeu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai aos ângulos do altar. Quem é essa vítima? É aquela pessoa que vai chegar aqui destruída em nosso meio. É aquela pessoa que vai chegar aqui, quem sabe, machucada em nosso meio. Atai ela, levai até os cantos dos átrios. Por quê? Olha o que Deus vai fazer. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Levai até a pedra de esquina. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemos. Aleluias. Atai e levai até os ângulos do altar. Para quê? Para que essa pessoa aprenda uma coisa que eu e você talvez não aprendemos ainda. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Não tem tempo ruim, Ele está comigo em todos os tempos. Por isso eu bendirei, por isso eu louvarei, por isso exaltarei a justiça do Senhor. Aleluia!